Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é Klinger. E aqui quem tá falando é Felipe. E hoje a gente vai discutir um tema muito legal na nossa prática médica, que é a febre de origem indeterminada. Não é isso, Felipe? É isso mesmo. Acho que é um dos temas mais desafiadores no que tange diagnósticos dentro da infectologia. E antes da gente começar falando sobre febre de origem indeterminada propriamente dita, Klinger, conta pra gente um pouquinho como que a gente faz a definição de febre. Então, Felipe, febre é uma coisa recente na história da medicina, tá? Os primeiros estudos aconteceram lá em 1868. Que pra medicina é bem recente, né? Onde eles pegaram mais de 1 milhão de leituras axilares, né, de termometria axilar, e estabeleceu uma faixa de 37 graus como sendo normal. Desde então, a gente vem discutindo sobre febre para vários momentos, né, com várias definições, e até hoje a gente não conseguiu definir realmente o que é febre e qual é esse número mágico para a gente colocar como ponto de corte, tá? Então a gente tem que, muitas vezes, né? Então muitas vezes a gente, alguém vai passar um caso pra gente, né, falando, o paciente teve uma febre de 37,6 e a gente considera muito, né, esse valor, esse achado da febre é muito considerado na nossa prática e não necessariamente é uma coisa ruim, né? A gente sabe que as bactérias elas são mesófilas, então elas têm uma temperatura ótima aí de 35 graus e quando a gente aumenta a temperatura, a gente inibe o metabolismo bacteriano, a reprodução bacteriana e a febre ela pode ser vista como uma coisa boa pra gente também, né? Eu acho que é interessantíssimo isso que você falou, de que a gente tem muita dificuldade de estabelecer um número-chave para definir de febre. Existem diversas revisões, estudos clínicos e laboratoriais, onde você acaba vendo qual é essa temperatura ideal para a gente chamar de febre, mas o que a gente tem bem estabelecido é isso, que a temperatura humana, da temperatura axilar, bem definida, está na faixa de 37 graus. E para a prática médica, a gente acaba estabelecendo que acima de 37,5 acabam começando os episódios febris, sejam eles subfebris, uma febre baixa, uma febre alta ou uma febre muito alta, em relação a quando isso vai aumentando aí. Interessante, né, Felipe, que pra gente, enquanto médico, as febres mais altas, elas têm um valor preditivo positivo maior, né? A gente valoriza mais, nos assusta mais, né? Do que aqueles estados subfebris, porque as grandes doenças que matam mesmo, elas cursam com febre alta, né? Sim, isso é bem importante também você levantar, porque a gente às vezes até faz diagnóstico com febres muito altas, leva mais para um diagnóstico do que outro. Você disse, uma temperatura de uma infecção bacteriana, às vezes é diferente de uma infecção, por exemplo, por uma micobactéria ou por uma infecção viral, e a gente vai ver isso durante a discussão no nosso episódio, que tange diversos diagnósticos diferenciais e que essa febre vai se apresentar em diversas faixas aí. Exato. E já que a febre já é um assunto polêmico, você vai nos livros de fisiologia um conceito, os livros de semiologia, cada autor define de uma forma. Então, quando a gente vai trazer esse conceito de febre de origem indeterminada, a gente também vai se perder um pouquinho, porque essas definições elas são muito variadas e começa lá desde que descobriu a respeito da febre, que termometrou isso. Então, ao longo do tempo, a gente vai ter várias definições, né, sobre o que é uma febre de origem indeterminada. E antes de começar a falar sobre essas definições, como o Klinger falou, isso é algo muito recente na medicina, porque antes de ter esse trabalho de revisão no século XIX, a gente não tinha termômetro, né? Termômetro era um instrumento inexistente antes, então as pessoas elas manejavam os casos clínicos por outras sintomatologias que não necessitavam de um instrumento, né? E é importante a gente frisar que, de acordo com a idade de paciente, com o sexo biológico desses pacientes, o momento que eles estão
Dentro, por exemplo, pessoas que vivem com útero, ovários e vaginas, a gente sempre lembrar que em período menstrual a temperatura normal ela é mais acima do que 37. Se você for medir a temperatura axilar é diferente da temperatura retal e diferente da temperatura oral. Então, é muito importante a gente ter o dado de onde foi medida essa temperatura e de que paciente a gente está discutindo. Exato. Uma outra coisa importante para a gente avisar os nossos ouvintes, Felipe, é que para quem gosta de receitas de bolo, esse episódio não é receita de bolo. A gente não tem algoritmos muito bons, a gente não tem padrões de investigação que sejam ideais. Então, a gente precisa conhecer e poder, juntamente com a clínica e as informações que a gente tem do paciente, a gente poder conduzir esse paciente. Isso mesmo, a gente vai falar bastante dessa questão de diagnóstico e de dar algumas dicas de condução, mas receita de bolo num fluxograma muito bem estabelecido, a gente não vai conseguir porque às vezes a gente pode deixar algum diagnóstico diferencial de fora, dependendo da localidade de onde essa pessoa vem, do tipo de paciente que é essa pessoa. Então é muito importante que vocês peguem os termos que a gente vai colocar aqui e adequem ele para a realidade de vocês. Então, Felipe, começando pelo conceito, a gente teria que a febre de origem determinada, o primeiro conceito levantado seria que seria uma febre maior ou igual a 38,3 por pelo menos 3 semanas sem diagnóstico, desde que você estivesse investigando essa febre por 1 semana de duração. Isso mesmo. Nesse primeiro conceito, que é um conceito de 1961, determinado por Petersdorf e Bisson, eles faziam com que essa definição fosse a definição que antes não existia. A gente sabia que as pessoas que estavam ali naquela época trabalhando sabiam que existiam febres que elas não conseguiam diagnosticar e isso deixava elas muito inquietas. E aí esses dois estudiosos resolveram classificar a febre de origem indeterminada. E importante frisar que essa 1 semana, na primeira definição, essa 1 semana de investigação tinha que ser dentro do hospital. O paciente tinha que estar hospitalizado para que você fizesse o diagnóstico de febre de origem indeterminada. Uma coisa que é legal falar, que eu acho bem importante, é que nem sempre toda a febre eu vou investigar. Nem todo episódio febril vai ser necessário que eu precise investigar. Às vezes é uma febre por diversos motivos, mas nesse caso a gente está falando de febres persistentes. São febres que duram mais de um dia, mais de um episódio, então o paciente ele tem febres em períodos diferentes de dias, ou às vezes no mesmo período, mas por dias seguidos ou intermitentes, sempre mais de um dia, totalizando nessa primeira definição 3 semanas de febre. É óbvio que esse conceito ele foi ficando obsoleto por conta principalmente do avanço na medicina. A gente teve um avanço principalmente em exames diagnósticos, né, que trouxeram para a gente possibilidades de novas etiologias para essa febre. Então, os conceitos eles foram mudando, novas doenças foram sendo introduzidas. A gente tem a grande introdução na infectologia, no mundo da medicina, que é do HIV/AIDS, que mudou completamente a nossa definição e visão de pacientes com febre. Então, em 1991, numa revisão desse primeiro diagnóstico, a gente teve uma proposta de que a febre ainda continuava maior do que 38,3 em períodos, num período maior do que 3 semanas, mas que esse paciente ele poderia estar sendo investigado não só dentro do hospital, mas fora dele, e ele tinha que ter pelo menos 3 dias de investigação. Ah, mas o que significa essa investigação? Só do paciente ir no ambulatório e o médico ou o profissional de saúde coletar a história dele, ele já está investigando. Não precisa ser com exames. É óbvio que exames ajudariam nesse diagnóstico e facilitariam ainda mais. Mas qualquer visita ao serviço de saúde, ele já estaria sendo investigado e contando nesse critério para o diagnóstico de uma febre de origem determinada. Então, paciente, né, que tem febre sucessivamente, você está investigando e já pode considerar ele como uma febre de origem determinada. Sim, né? Nesse novo conceito, sim. E aí, junto desse novo conceito, a febre de origem determinada ela foi dividida em 4 grandes classes, né?
essas 4 grandes classes, principalmente por conta da introdução de novas doenças ou aparecimento de novas doenças, né? E também por conta de novas terapêuticas que se instalaram para doenças já antigas. Então, a gente vai ter a febre de origem indeterminada clássica. Essa febre de origem indeterminada clássica é esse conceito que a gente acabou de falar. Então, só revisando para vocês, febre acima de 38,3, persistente por mais de 3 semanas, com investigação de no mínimo 3 dias, ok? Essa é a clássica, a febre de origem indeterminada clássica, a definição clássica. Dentro dessa definição, a gente vai ter a divisão entre pacientes pediátricos, pacientes idosos e adultos. E dentro dessa definição também entra de febre de origem indeterminada em pessoas viajantes. Quando elas voltam para sua origem, a gente vai colocar se elas manifestarem febre por períodos maiores que 3 semanas dentro desse diagnóstico. Então, essa foi a primeira classificação. A segunda é febre de origem indeterminada associada a serviços de saúde. Então, o paciente internado, ele vai ter um diagnóstico de febre persistente e esse diagnóstico de febre está relacionado ao serviço de saúde. Dentro desse diagnóstico, a gente tem que pensar que a primeira manifestação de febre tem que ser dentro do serviço de saúde. Então, ele não pode internar para investigar a febre, para eu falar que ele tem uma febre de origem indeterminada associada ao serviço de saúde. Ele precisa manifestar a febre durante um tratamento de outra doença. Dentro dessa definição, o tempo ele se assemelha ao tempo da definição clássica, mas tem essa questão aí de estar associado ao serviço de saúde. A gente também vai ter, Felipe, as febres que vão ser relacionadas com as imunodeficiências, certo? Então, hoje em dia, com o avanço aí de terapias, de novos meios, né, de você ter uma imunossupressão, a gente pode subdividir, então, essas febres de origem determinada relacionadas com a imunossupressão, por exemplo, a febre do HIV. Isso. Né? Aqui também a gente vai ter outras causas que a gente vai pensar, que a gente já vai discutir, mas aí a gente vai entrar na febre dos pacientes com neutropenia, na febre dos pacientes que têm um transplante de órgão sólido, que tem um transplante de célula hematopoética, que também serão causas para a gente pensar especificamente em cada uma. Isso mesmo, a imunossupressão desses pacientes não HIV são imunossupressões muito mais relacionadas à imunidade celular, né, do que humoral. Mas a gente também tem os pacientes que têm deficiência humoral. E dentro do HIV, a gente tem outro tipo de imunodeficiência. Então, é sempre bom a gente pensar qual é o nosso paciente, qual é o nosso cenário de paciente dentro das imunodeficiências também. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E aí, só para dar dados para vocês, né, trazer um pouquinho de realidade, é importante a gente estar falando disso dentro de um podcast que trabalha conceitos de infectologia, por conta de que as infecções ainda são grande parte dos diagnósticos de febre de origem indeterminada dentro da prática clínica. É óbvio que no começo do diagnóstico, no começo do conceito de febre de origem indeterminada, as infecções eram muito mais colocadas como prevalentes na hora do diagnóstico do que hoje. Até porque a gente não tinha tanto diagnóstico para diagnosticar as outras doenças, né? E também a identificação das doenças infecciosas, ela era menos efetiva do que é hoje. A gente tinha muito menos arsenal. Mas, nesse muito menos arsenal, ainda mais arsenal do que, por exemplo, outros possíveis diagnósticos. Então, dentro dos diagnósticos possíveis, a gente tem 5 grandes grupos, que são as infecções, as neoplasias, as doenças de tecido conjuntivo, a febre que não vai ser diagnosticada e os quadros miscelâneos. Esses quadros miscelâneos são quadros que juntam todos esses conceitos ditos antes. Lá na década de 50, as infecções elas correspondiam a 36% e hoje as infecções elas correspondem a 16%. No total, generalizando tudo, a gente tem entre todos os pacientes e durante todos esses anos as infecções ainda muito mais altas do que os outros grupos. Isso varia muito de coorte para coorte.
É óbvio que isso precisa ser avaliado de acordo com a sua realidade, né? Mas as infecções, elas podem chegar em algumas coortes até 55% dos diagnósticos no diagnóstico final de febre de origem indeterminada. Então isso é bastante coisa. Mais da metade das febres que são diagnosticadas são infecção. Então é muito importante a gente estar falando disso. Pois é, e vão dar algumas dicas, Felipe, de causas para quando a gente vai pensar o que a gente, quando a gente está falando de febre de origem determinada clássica, quais são os principais? Ótimo. Então, de febre de origem determinada clássica, a gente tem como principais diagnósticos de infecção abscessos, endocardite, tuberculose, infecção de trato urinário complicada e leishmaniose visceral. Esses são os principais diagnósticos que despontam dentro das coortes nos trabalhos. É óbvio que às vezes, por exemplo, numa coorte aqui no Brasil, a leishmaniose visceral apareça mais do que numa coorte, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso por conta da epidemiologia da leishmaniose visceral, né? Mas a gente sempre tem que entender que às vezes a leishmaniose visceral, para pacientes que são viajantes, aparece também numa região onde ela não é endêmica. Então isso é muito importante de ser discutido, de ser visto, porque às vezes é mais difícil diagnosticar uma doença, por exemplo, malária. Malária aqui no Brasil, existem regiões onde o plasmódium é visto no hemograma. No hemograma completo, o bom observador de lâmina, o bom técnico de laboratório, ele já consegue ver o plasmódium num exame de lâmina simples, não precisa nem fazer gota espessa. Já, por exemplo, aqui em São Paulo, isso é muito mais difícil. Às vezes, pacientes com febre de origem indeterminada, vivendo aqui em São Paulo, tem mais chances de ter, por exemplo, um diagnóstico de malária do que, por exemplo, na região amazônica, que é muito mais frequente. E é por isso que a gente tem que entender todos esses diagnósticos. Outros possíveis diagnósticos infecciosos da febre clássica, né, da febre de origem indeterminada clássica, a gente pode pensar em bartonelose, em cisto do úreco infectado, que vai ser uma infecção, mas uma infecção localizada. A gente pode pensar em pericardite de diversas causas, virais. A gente pode pensar em sinusite. Então, são vários diagnósticos infecciosos que a gente vai trazer aqui. É muita informação, mas o que a gente orienta é que vocês escutem esses diagnósticos para que no arsenal de vocês tenha isso em algum momento, quando você vê um paciente com febre há muito tempo e que ninguém consegue diagnosticar. Às vezes as hemoculturas estão todas negativas, não tem exame positivo, e aí fica essa questão. Então é sempre bom a gente ter esses diagnósticos, e acho que se vocês escutarem uma vez, vai ter uma hora que o cérebro vai buscar e vai lembrar disso. Se tratando das infecções, das febres de origem determinada, na nosocomial, né, associada aos serviços de saúde, a gente tem que lembrar principalmente aqueles pacientes que estão internados em UTI, onde a gente vai ter diagnósticos diferenciais de bacteremia, pneumonia, infecção pelo Clostridium, fungemias, as infecções relacionadas ao uso do catéter, úlceras infectadas, né, úlcera de lesão por pressão. Então, mas a gente também tem outras causas não infecciosas. Então, eventos tromboembólicos, colecistite acalculosa, as febres por reações a drogas, né? Atelectasias, infarto e AVC. Isso mesmo. É bem importante a gente ponderar que dentro dessas febres de origem indeterminada nosocomiais, a gente vai ter os diagnósticos divididos em pacientes de terapia intensiva, como o Klinger já trouxe, e também aqueles pacientes que são pacientes pós-operatórios. Dentro dos pós-operatórios, são aqueles pacientes que, às vezes, dão mais dificuldade dentro do diagnóstico, porque a própria cirurgia ela já vai causar uma resposta inflamatória. Dependendo da cirurgia, às vezes uma resposta inflamatória bem exacerbada, né? A gente vê pacientes com aumentos muito grandes de PCR, às vezes leucocitose, febre, fazendo isso no pós-operatório, e às vezes não é infecção. Mas qual a chance de ficar sem antibiótico um paciente pós-operatório dentro de uma UTI, por exemplo? É bem difícil, né? Dentro da prática clínica, acho que é bem difícil, né, Klinger? Muito difícil, né? A gente E aí, tenta
a gente tenta até tentar discutir e tudo mais, mas também vai de qual é esse paciente, né? De como foi a cirurgia, se foi uma cirurgia totalmente limpa, se foi uma cirurgia sem colocação de dispositivos, como que tá o paciente hoje, se ele tá chocado, se ele tá estável, ou se ele tá sonolento, ou se tá drenando mais do que estava drenando no começo pelo dreno que foi deixado. Então tudo isso tem que ser avaliado. A história clínica e o exame físico dentro da apresentação do quadro de febre de origem indeterminada, seja ele qual for, é muito importante. Avaliem o doente por completo. Ah, mas o meu colega já avaliou e o exame físico que ele me passou foi esse. Avalie novamente. Isso é muito importante, porque às vezes uma pessoa, não por maldade, não por falta de profissionalismo, acabou não vendo uma coisa que você já teve contato em outra parte da sua vida profissional e você vai se agarrar naquilo e vai por outro caminho. É muito importante também que dentro desse contexto de investigação tenha mais de um profissional investigando para que várias visões sejam colocadas. Dentro desse cenário de pós-operatório, as febres são normalmente associadas principalmente episódios febris autolimitados, episódios febris pós-cirúrgicos por resposta inflamatória, mas no caso de infecção, o que a gente mais vê é pneumonia e infecção de trato urinário, além de o principal diagnóstico dentro dessas febres, que são abscessos de difícil diagnóstico. Aqueles abscessos que ficam muito difíceis, às vezes é muito difícil de delimitar por exames de imagem simples, que a gente vai dizer quais são depois, e que acabam gerando essas febres crônicas nos pacientes. E quando a gente fala da febre de origem determinada associada à imunodeficiência, a gente tem várias subdivisões em relação a isso, mas principalmente a gente vai ter do neutropênico e do HIV, certo? Fala um pouco pra gente, Felipe. Então, assim, vou falar um pouquinho primeiro dos pacientes imunodeprimidos não HIV, tá? Falando em pacientes neutropênicos. Então, a neutropenia, ela vai acontecer em pacientes principalmente que são submetidos a uma terapia mielossupressiva de quimioterapia, né? E ela é uma condição muito grave. Essa é uma condição onde a gente vai falar em que você, na hora que o paciente manifestar uma febre, ele já vai ganhar antibiótico, porque a mortalidade dos pacientes em neutropenia febril sem antibiótico, ela é muito grande. Então, nisso de precisar do antibiótico para diminuir a mortalidade, a gente já acaba diminuindo, por exemplo, o rendimento de hemocultura, a gente acaba diminuindo o rendimento de testes diagnósticos que na outras febres, que talvez o paciente estivesse estável e a gente segurasse o antibiótico, nesse caso a gente não vai ter esse arsenal. Então é outra abordagem de investigação, né? Então assim, pacientes que têm deficiência neutropênica, o que a gente considera uma febre persistente, né? A gente considera uma febre persistente divisão entre 7 dias, menos que 7 dias ou mais que 7 dias. Pacientes com mais de 7 dias de neutropenia, mantendo febre, esses pacientes eles precisam ser investigados para alguns tipos de causa. Essas causas são principalmente infecções fúngicas, né? Os pacientes que têm febre e neutropenia com menos de 7 dias, as infecções virais e bacterianas acabam sendo bem mais frequentes do que infecções fúngicas, tá? É óbvio que pode ter uma infecção bacteriana com mais de 7 dias e uma infecção fúngica com menos de 7 dias. Isso, a medicina não é uma ciência exata e a gente sempre tem que lembrar que existem vários fatores contribuindo para isso, né? Mas, dentro desse conceito de pacientes imunodeprimidos, é muito importante a gente saber qual é o tipo de imunodepressão desse paciente. Por exemplo, pacientes que têm artrite reumatoide, precisam utilizar inibidores de TNF-alfa. Esses pacientes têm uma chance muito aumentada de febre por doenças micobacterianas. Então a gente sempre vai investigar nesses pacientes, infecções micobacterianas.
Diferente, por exemplo, de pacientes que usam rituximab para o tratamento de linfoma, por exemplo. Esses pacientes podem ter recorrência de febre ou aparecimento de febre, por exemplo, por flare de hepatite B, se eles não foram investigados antes. Então, é muito importante que a gente faça o compilado do nosso doente com qual é a doença de base dele, qual é a terapia imunossupressora ou por que ele está imunossupresso, seja é uma imunossupressão só por conta do câncer, ou é uma imunossupressão pós-transplante, ou é uma imunossupressão por conta de algum imunossupressor, porque isso vai mudar os nossos prováveis diagnósticos. Exato. E na do HIV? Na do HIV, a gente tem outros tantos diagnósticos que são principalmente as doenças oportunistas, né? As doenças oportunistas dentro do HIV, elas são as principais responsáveis por essas febres de origem indeterminada no HIV e principalmente as infecções micobacterianas são as mais frequentes que, quando diagnosticadas, aparecem como responsáveis por febre de origem indeterminada. E por si só, os próprios quadros, né, de doenças, de infecções oportunistas já vão ser mais subagudos, né, por mais tempo. Tanto a infecção oportunista quanto a TB, a gente já vai levar isso por um tempo um pouco maior, né? Isso mesmo. Então, o paciente com febre, né, e déficit focal, a gente vai lembrar da neurotóxico, são quadros mais arrastados aí, que vai acabar completando essas 3 semanas de febre que a gente precisa lembrar. Sim, é muito importante a gente também pontuar que a era pré-HART é uma questão e a era pós-HART é outra questão. Eu não sei se a gente já falou sobre o termo HART aqui, mas é a terapia de alta eficácia para o HIV. Então, antes da introdução dessa terapia, a gente tinha muito mais diagnósticos de febre de origem indeterminada, porque as infecções oportunistas eram muito mais frequentes. Hoje, com terapia de alta eficácia, com supressão virológica na população em grande escala, as infecções oportunistas se tornaram muito menos frequentes, mas quando o diagnóstico de febre aparece nesses pacientes, acaba sendo às vezes mais difícil de diagnosticar, porque aí a febre ela pode vir de outras coisas que a gente costumeiramente não veria, por exemplo, num paciente com diagnóstico de AIDS, um paciente com diagnóstico apenas de infecção pelo vírus do HIV, mostrando febre, ele acaba tendo uma dificuldade diagnóstica muito maior. Felipe, a gente falou dessas questões infecciosas, a gente tem que lembrar dos cânceres, né, das neoplasias, que são importantes, de cerca de 25% nos trabalhos mostram que essas febres de origem indeterminada são de câncer por neoplasia, e as mais comuns que vão ser os linfomas, os hepatocelulares, carcinomas hepatocelulares, carcinoma de célula renal. Carcinomas colon-retais, né? Isso. São os principais cânceres que vão manifestar febre. Das doenças autoimunes, né, e autoinflamatórias, também vão ser uma parcela importante dessas febres. Essas doenças de estilo adulto, artrite reumatoide, arterite de células gigantes, lúpus eritematoso sistêmico, tudo isso tudo faz parte, né? Com então, certeza. A Reumato vem aí pra gente, pra ajudar a gente nessa investigação. E com aquelas coisas que só eles entendem, né? Sim, e é muito importante, acho que se vocês não entenderam, tentar recapitular para vocês, que a Reumato, ela anda muito com a infecto nos dias de hoje, porque não só a imunossupressão da própria doença de base, ela vai entrar na jogada, mas também a imunossupressão que a gente vai fazer para o doente parar de manifestar essa doença de base. Então, a imunossupressão às vezes é tão grande que ele fica suscetível a outras tantas infecções. Então, por isso que é bem importante, nesse contexto das doenças reumatológicas que vão causar imunossupressão e que o tratamento também é imunossupressão, sempre tem uma avaliação conjunta com a infectologia. Exato. E agora uma outra que eu sou muito fã também, que é as febres relacionadas a reações de drogas, né? Reações medicamentosas. Porque a gente tem muito enraizado isso, né? A febre é infecção bacteriana, eu tenho que escalonar meu antibiótico, paciente. As pessoas ficam muito ansiosas com febre, né? Muito. E febre não é deficiência de antibiótico. Sim, isso é muito importante da gente falar aqui, né? Porque é óbvio que as pessoas acham que nós, infectologistas,
somos, às vezes, muito permissivos para a febre, mas é porque também a gente tenta entender de uma forma não só pragmática, de que febre é infecção. A gente tenta abrir diagnósticos diferenciais. Eu acho que isso é o mais importante, a informação que mais tem que ficar na cabeça de vocês, é abrir diagnósticos diferenciais. Exato. E eu vou ter desde reações de hipersensibilidade, então, por exemplo, os próprios beta-lactâmicos cursam com reação de hipersensibilidade, Sim. que podem durar de fazer febre 7 dias, 10 dias, as sulfas, alopurinol, anticonvulsivantes, metildol, heparina. Então, É muita coisa, é muita né? coisa. E a gente também tem as febres relacionadas à infusão dos medicamentos, né? Como Anfo-B, bem Anfo, B, bem clássica, clássico, né? né? A vancomicina também pode Sim. fazer. Tem o DRES, né? Que também é uma outra entidade aí causada por várias medicações. E a gente tem aquelas síndromes de hipertermia, né? Hipertermia maligna, a síndrome serotoninérgica, isso tudo causa febre. E que Sim. paciente de UTI que não está utilizando esse tipo de medicação? É raro, né? Sim, com certeza. Pelo menos uma dessas medicações, algum paciente da UTI vai ter na sua prescrição. Então é sempre importante a gente levar isso em consideração. Então, já que a gente já está entrando nessa parte, vamos falar de diagnóstico? Bora. Tá, então assim, dentro de diagnóstico, é muito importante a gente frisar que o diagnóstico, como a gente disse lá no começo do episódio, ele vem mudando, né? Ele vem tendo evoluções nas possibilidades diagnósticas. A base do diagnóstico da febre de origem indeterminada é uma história clínica bem tirada e repetidos exames físicos. Na verdade, essa você deixa pro acadêmico do quarto ano, né? Você manda ele lá fazer e passar. Sabe aquela história que a gente pergunta até o Apgar do nascimento? É essa história. Exato. Essa história bem detalhada que a gente aprende lá no terceiro, quarto ano da faculdade. Aquela história em que tem que ter tudo. Antecedentes pessoais. Sendo esses antecedentes pessoais, não só comorbidades e medicamentos que ele usa, histórico vacinal, histórico de doenças prévias, histórico de doenças da família, histórico de internações prévias, histórico de uso de substâncias e várias outras questões. Isso é muito importante porque ele pode definir o diagnóstico do paciente. E é importante a gente frisar também de que essa história ela não precisa ser tirada tudo de uma vez, até porque o doente está com febre há 3 semanas pelo menos. Então essa história ela já foi tirada diversas vezes e às vezes os doentes, os pacientes e até mesmo a família falam: nossa, mas eu vou ter que repetir de novo essa história? Sim, vai ter que repetir, porque às vezes ele esqueceu de falar uma coisa lá no passado que agora, depois de 4 semanas investigando, fez sentido, entendeu? Eu, por exemplo, passei por um caso recente em que uma paciente foi internada por um diagnóstico de febre de origem indeterminada, ela estava internada na UTI, e durante as manifestações dela, ela era uma paciente que procedia da região norte, né, e acabou vindo para São Paulo para investigar essa febre de origem indeterminada. Na história clínica, em nenhum momento ela tinha falado um dado que, quando eu fui perguntar de novo a história para ela me falou e para mim acendeu uma luz. Ela era uma paciente que tinha febre persistente, acabou evoluindo com uma dor torácica, que depois a gente foi ver era, na verdade, um derrame pleural associado a um derrame pericárdico. E no começo da história, ela tinha tido um exantema e junto, antes de começar tudo, uma dor de garganta. Examinando tudo, a gente fechou doença de estudo adulto para ela. Depois de muita investigação, ela ficou investigando aí uns 40, 45 dias, que coloca-se o tempo de diagnóstico médio entre 42 e 46 dias. Então, é um diagnóstico que demora, né, Clíndia? Isso. Não é uma coisa fácil de fazer, até porque a gente abre mão de um arsenal, né, propedêutico que demora também para ser realizado, né? Os exames, às vezes, não são exames realizados no lugar onde a gente tá, né? E às vezes, quando realizados, não saem na hora. Isso gera uma ansiedade tanto da parte médica
mas principalmente para o paciente, porque o paciente fala, ué, eu tô com febre e o médico não consegue fazer um diagnóstico, o que que eu tenho, né? Isso gera bastante insegurança e é algo que tem que ser muito bem colocado para, dentro da prática, você ter essa questão da conversa também, porque é tudo uma conversa. É saber de que nós, enquanto médicas e médicos, temos nossas limitações e que nem tudo vai ser diagnosticado na porta do pronto-socorro. Então, mas que seja dado uma continuidade, né? Não só de pirona em casa, mas que seja tomado uma providência caso essa febre seja persistente e indique que seja uma febre de origem indeterminada. E um ponto bem legal, Felipe, para a gente poder se ater, é mais importante do que a existência da febre, mas como que essa febre ela se distribui, né? O padrão dela. Qual que é essa verificação dessa febre, esse padrão? Porque muitas das vezes uma coisa, a gente tem aquelas doenças que a gente já vai falar clássicas, mas uma febre de 38 graus, um paciente internado numa UTI, não tem significado nenhum se isso não for uma febre persistente, se isso não... E as pessoas se mobilizam muito em torno dessa entidade, né? Sim. Mas não só nisso no nosso dia a dia. A gente tem doenças bem específicas que vão ter padrões de febre bem quase que patognomônicos, né? Sim. Isso é bem interessante da gente falar. É óbvio que podem não acontecer na prática clínica. Às vezes, na maioria das vezes, eles não acontecem, né? Mas quando a gente estuda, tá lá escrito no livro, tá descrito, alguém já viu num momento e eu acho muito interessante, principalmente porque é uma das doenças que eu mais me apaixono dentro da infectologia, que é uma doença que manifesta a febre de períodos intermitentes e cronometrados, né? Que é a malária, por exemplo. A gente tem duas classificações de malárias, são as malárias de febre terçã e de febre quartã, que são aqueles tipos de febre que acontecem sempre após um certo período. No caso da febre terçã, eu tenho febre no primeiro dia, no terceiro, no quinto, então sempre a cada 3 dias. Na febre quartã, a gente vai ter, por exemplo, no primeiro, no quarto, depois no sétimo, então de 4 em 4 dias. Para mim, isso é uma manifestação muito linda de uma doença infecciosa, mas que na maioria das vezes, às vezes não acontece porque a pessoa pode ser exposta a diversas picadas de mosquito e ter vários ciclos de exposição e liberação de merozoitos na corrente sanguínea, e aí causando esses episódios febris. E acabam não ficando nesse ciclo de terção ou quartã. Mas é interessante quando isso se manifesta, sempre tente atentar para esses possíveis diagnósticos. E eu acho muito importante frisar uma coisa que o Klinger falou, antes da gente comentar sobre o padrão de febre, é que assim, a gente não vai conseguir ficar do lado do doente 24 horas num dia, 7 dias na semana, observando se ele faz febre. A gente, eu digo, os profissionais médicos, eu e o Klinger aqui somos médicos, então a gente está falando por essa categoria. Por isso que o trabalho em conjunto, multiprofissional, é muito importante. Não é só avisar que o paciente teve febre, mas também relatar em prontuário, escrever qual foi a temperatura ferida, se foi após alguma medicação, quanto tempo essa febre durou, se ela respondeu ou não a analgésico. Então é muito importante o trabalho aí dos auxiliares e técnicos de enfermagem, da enfermagem, da categoria enfermagem em si, dentro desse contexto para a gente chegar num diagnóstico certo, né? E esse é o momento, Felipe, já entrando no diagnóstico laboratorial, que a gente vai pedir, por exemplo, nossas culturas, né? Sim. O período febril, ele tem muito mais chance da gente conseguir recuperar essas bactérias, né? Em qualquer, né? Principalmente a do sangue, né? Nas hemoculturas. Então, é nesse momento que eu vou estar priorizando para estar coletando as hemoculturas. Isso mesmo. Coleta de hemocultura é sempre uma discussão muito difícil, né? Principalmente para quem não é infectologista ou quem não trabalha com doenças infecciosas, porque existe um rendimento a ser esperado da cultura, mas quando coletada no momento correto, né? Eu, quando entrei na residência, tinha muita dificuldade de entender isso, né? E aí, lendo, a gente acaba vendo diversas definições de qual é o melhor momento de coletar hemocultura, se é durante a bacteremia, se é durante a temperatura acima de tanto. E aí existe uma definição, na verdade, que conta que o melhor momento para se coletar hemocultura
é a partir da temperatura de 37,2 quando você está pensando que essa temperatura vai ascender até acima de 37,5. Então, é uma coisa muito subjetiva, porque na verdade a gente não sabe se o paciente vai subir ou não vai manifestar a febre quando ele está com 37,2. Mas essa é a definição mais clássica de melhor momento para a coleta de hemocultura. E aí nessa questão, é sempre bom lembrar, na febre de origem indeterminada, quando a gente fala de hemocultura, são sempre no mínimo 3 pares de hemocultura coletadas de sítios diferentes. Então, eu vou ter que furar meu paciente pelo menos 3 vezes? Sim, vai. Porque isso é uma parte do critério de coleta de hemocultura, que já está lá no critério de uma outra doença que a gente falou lá no começo, que é a endocardite, né? Mas que é muito importante da gente frisar dentro do diagnóstico de febre de origem indeterminada. Ô Felipe, eu vou coletar uma gaso da artéria femoral. Posso aproveitar e já coletar o resto para hemocultura? O resto para hemocultura você não pode, mas se você fizer uma técnica asséptica e utilizar a primeira cultura, a primeira coleta para a cultura e depois o que sobrar ser dos exames, até pode, mas não é o ideal. O ideal é que seja feita uma punção única e exclusiva para coleta de hemoculturas. Exato. A gente sabe que isso é muito difícil na prática clínica, né? Até Sim. porque os pacientes eles não são fáceis de acesso. Né? Com certeza. Mas é importante a gente saber o que é o ideal, né? Sim, é muito importante a gente falar aqui o que estão nos guidelines que colocam como ideal, porque isso que foram colocados como os critérios de definição das doenças. Então, só passando rapidinho por algumas dicas para vocês que a gente vai usar no diagnóstico. Então, eu preciso de uma história completa, repetidos exames físicos, eu preciso de um hemograma completo, aquele hemograma que tem série branca, série vermelha e a série megacariocítica. Eu vou precisar de uma rotina de urina, eu vou precisar de um raio-x de tórax, VHS, anticorpos, autoanticorpos, então fator reumatoide, FAM vão ser coletados, culturas nessas 3 hemoculturas. Eu vou precisar de uma sorologia para HIV. Eu sempre tenho que entender que essa sorologia de HIV ela vai ter um rendimento, no caso da ELISA, de 4ª geração, acima de 15 dias, a partir de 15 dias, desculpa. Então, ela vai ficar positiva a partir de 15 dias, mas o meu paciente ele pode ter febre até antes disso e não está mostrando um HIV reagente. Então, sempre tem que pensar nisso. Quando a gente fala de testes de ELISA de 3ª geração, a gente tem uma positividade a partir de 30 dias. Então, ele pode estar fazendo febre há 3 semanas, chegar para você e você ainda não tem o diagnóstico de HIV com ELISA de 3ª geração e ele tá com uma doença aguda, né? Um HIV agudo. Então, é sempre importante a gente saber qual é o nosso tipo de teste ali que a gente está usando. Além disso, eu vou precisar de uma tomografia de abdômen, pelve e tórax, no caso da febre de origem indeterminada, não tô falando de todos os pacientes que têm febre, hein, galera? Tô falando só nos pacientes que começam a investigação de febre de origem indeterminada. E aí, dentro dessa questão dos exames de imagem, a gente mudou muito, né, Klinger, em relação a, por exemplo, quando a gente tá numa era em que a gente tem muita coisa disponível, mas pessoas que fizeram medicina, os nossos professores, por exemplo, eles contam, né, que era muito mais difícil diagnosticar porque os exames eram bem diferentes, né? Sim. Antes de a gente comentar sobre os exames, Felipe, eu acho que tem um conceito que ele fica perdido na nossa formação, que é o de probabilidade pré-teste de você ter uma doença ou não. Então, quando você pega o guideline, você pode pedir inúmeras coisas, mas você tem que ver realmente com a história, com os achados que você já tem desse paciente, qual a probabilidade pré-teste desse paciente ser portador de determinada doença X ou Y. Então, para simplificar um exemplo bem esdrúxulo, qual é a possibilidade de um paciente lá no Canadá ter malária para você pedir gota espessa? Então, é muito baixa, né? Não é que não possa existir, mas é muito baixa. Então, quando a gente vai estar falando desses exames laboratoriais, que a gente possa pensar nessa probabilidade pré-teste para a gente poder ter os resultados e poder interpretar eles da maneira correta também. Porque às vezes a gente pede um exame que vai vir positivo e você não sabe mais o que fazer com isso. Sim, é muito importante isso que o Klinger falou, porque ele determina também
como que a gente vai manejar esse doente? Porque não é simplesmente sair pedindo exames à torta e à direito, porque isso tem um valor, né? Sim. Tem um valor não só monetário, mas um valor de implicação no doente, do tipo, nossa, eu tô fazendo tanto exame, tá vindo tanto negativo, por que será que não conseguem diagnosticar isso em mim? Fora os riscos que esse paciente sofre de acidente de punção, né? De você fazer exames com testes falso positivos. Exames né? que usam marcadores, podendo dar reações anafiláticas, então nunca é inócuo. E aí, voltando para essa questão dos exames, quando teve a primeira definição de febre de origem indeterminada, em 1961, a tomografia ela ainda não era disponível em larga escala como é hoje. Ela estava sendo estudada e só na década de 80, se eu não estou enganado, é que os tomógrafos começaram a ser disseminados pelos hospitais e ainda eram só nos melhores hospitais mesmo, né? Só que a tomografia, hoje na nossa prática clínica, para investigação de febre de origem determinada, ela é um exame básico. Lembra que eu falei ali? Uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, ela é um exame básico para ser realizado, o que não era antes. Então, a gente hoje tem, dentro do diagnóstico de febre de origem indeterminada, o principal exame de imagem que se discute é a tomografia por emissão de pósitrons, né? Que é o PET-CT, né? E que usa diferentes marcadores para poder fazer o seu diagnóstico. Esses marcadores, normalmente, eles estão associados ao metabolismo de consumo de glicose, né? E que vão acabar gerando reações e mostrando por imagens da reação química. Ele se manifesta numa imagem para a gente olhar lá aonde que está maior esse metabolismo de glicose. Esse metabolismo de glicose aumentado, ele significa infecção? Não, nem sempre. Existem diversas faixas desse metabolismo estando mais evidente ou menos evidente, em que o médico radiologista ou o médico da medicina nuclear vai poder orientar a gente nos principais diagnósticos. E dentro do PET a gente tem dois grandes representantes, né? Que é o PET-CT com gadolínio e o PET-CT com fluorodesoxiglicose, que hoje, dentro dos guidelines, dentro das discussões de febre de origem indeterminada, aparece como principal exame para febre de origem indeterminada, que em algumas revisões chega a uma sensibilidade de 81% e uma especificidade de 86%, o que é bem alto para uma doença que é bem difícil de ser diagnosticada aí, né? Além disso, a gente tem outros arsenais que são tomografia, ultrassom, raio-x, que podem com certeza auxiliar no diagnóstico, mas que muitas das vezes já foram realizados nesse período de 3 semanas aí, e que o paciente já vai estar cansado de ter realizado e a gente vai precisar de exames mais invasivos mesmo. Sim, porque a gente tem que lembrar do foco fechado, né? Isso. No foco fechado, a gente não consegue atuar só com antibiótico terapia. Muitas vezes a gente precisa de abordagem cirúrgica. Então, esses pacientes que a gente tão persistentemente com febre, a gente precisa pensar se a gente não pode estar comendo mosca com um foco fechado. Isso mesmo. E aí que entra a radiologia intervencionista, né? Sim. Na atualidade, muito mais do que era no passado. Porque quando a gente falava de foco fechado antes, a gente tinha que ir lá e abrir cirurgicamente. Eu digo profissionais médicos, né? Tinha que abrir para tirar o que tinha ali, ver, mandar para cultura e tudo mais. E, como a gente já disse antes, nada é inócuo, né? A cirurgia tem um risco também, né? A gente adentrar esses lugares fechados causa risco de novas infecções, primeiramente, causa risco de acidentes e intercorrências no processo que podem causar mais efeitos deletérios do que benéficos para o doente. Sim, Felipe, e me veio à mente também o Doppler, né? Aqueles pacientes com internação prolongada, já passaram catéter em vários sítios, e esses pacientes evoluem com tromboflebite séptica, né? Então a gente poder avaliar através do Doppler esses vasos, e a gente identificar, também é muito importante. Sim. Né? Que é uma coisa muito comum que a gente vê na prática e que às vezes a gente não tem esse feeling
para pedir o Doppler também. Então é mais uma coisa aí pra gente, mais um exame de imagem que seria útil na nossa No nosso investigação. arsenal, com certeza. E aí, dentro dessa investigação com procedimentos invasivos, a realização de biópsia guiada por ultrassom ou por tomografia, ou mesmo punção aspirativa, ou até mesmo uma cirurgia, elas fazem parte do nosso fluxograma, digamos assim, de investigação de febre de origem indeterminada. É muito importante que hoje, com esse arsenal mais disponível, que essa biópsia seja normalmente guiada por exames de imagem. Mas tem algumas que não precisam. Por exemplo, se eu tenho um nódulo na região temporal de uma paciente de 40 anos com provas inflamatórias aumentadas e eu estou suspeitando de uma arterite temporal, eu posso ir lá e biopsiar sem guiar por exame, né? Muito mais tranquilo. Ou, por exemplo, um linfonodo muito palpável, que às vezes já está até fistulizando. É óbvio que, se você tem disponível o exame de imagem, use-o, né? Use-o para a segurança do paciente e melhor rendimento dos seus exames. Mas caso não seja possível, né? Se está muito visível ali, você pode realizar essa questão. Exato. E para finalizar nessa questão do diagnóstico, hoje a gente está avançando muito com a metagenômica, com a identificação, né, de bactérias, de espécies, ali não só bacterianas, mas pelo ribossomo 16S. Então a gente está evoluindo muito nesse conceito, mas que ainda a gente precisa interiorizar cada vez mais essas tecnologias, né, que ainda estão restritas muito em grandes centros e muitas vezes só para pesquisa, né, porque são coisas bem caras e bem inacessíveis hoje na prática corriqueira do dia a dia. Mas já é uma luz assim para essas novas tendências da febre de origem indeterminada. Isso mesmo. Então acho que de diagnóstico a gente já falou bastante, né? Isso. E a continuação, esse manejo vai depender da condição que a gente achar, né? Da investigação. Então a gente não vai tratar de tratamento aqui, né? A gente não vai falar de tratamento aqui. A única coisa que a gente queria levantar sobre tratamento é a respeito do que a gente já falou agora no episódio durante vários períodos, que é o tratamento empírico ou os trials de tratamento dentro dessa investigação de febre de origem indeterminada. É muito importante que a gente entenda que os exames, às vezes, precisam que o paciente manifeste febre, seja sem antibiótico, seja sem antifúngico, sem antiviral, para poder que eles deem positivo ou que a gente consiga um rendimento adequado. É óbvio que, por exemplo, num caso de neutropenia febril que a gente falou no episódio, eu não vou deixar o doente sem antibiótico só para investigar a causa, porque isso aumenta a mortalidade associada ao desfecho, né? Mas, por exemplo, num paciente estável hemodinamicamente, que está tendo febre, mas que não está tendo disfunções de órgãos, esse paciente pode ficar sem tratamento, ele pode ficar sem antibiótico empírico para que ele seja investigado corretamente. Assim como, por exemplo, numa investigação de tuberculose, eu posso esperar um pouco mais para poder dar o diagnóstico microbiológico e aí sim entrar com a terapia correta. Vai de paciente para paciente, de cenário para cenário. Então, a mensagem que a gente deixa na questão de tratamento é: sempre avalie o seu doente se há essa possibilidade de ficar sem uma terapêutica empírica para que o diagnóstico seja tentado. Caso não haja essa possibilidade, não hesite em entrar com a terapia empírica. A gente não está falando contra antibiótico aqui. A gente só está falando de uso racional dos antibióticos. E essa doença, essa entidade, ela é muito frustrante, porque a gente, na maioria dos casos, a gente não consegue fazer diagnóstico, a febre simplesmente acaba, a gente não sabe por quê. Então, tomem aí seus remedinhos e fiquem bem calmos com o manejo da febre de origem indeterminada. Sim, a febre de origem indeterminada é uma entidade nova na medicina, é uma entidade muito nova e que a gente não tem muitas respostas. Então é muito importante que a gente entenda das limitações que a gente tem. Exato, é isso aí, galera. Muito obrigado. Sigam lá o nosso Instagram, @InfectoCast.
é o nosso Twitter, também @InfectoCast, para você ficar por dentro dos nossos novos episódios, dos posts. A gente vai discutir mais isso por lá. Então é isso, pessoal. Um grande beijo.